ela, não há nenhuma árvore que coma do seu próprio fruto. Esse é o papel de quem está a serviço. É dar fruto. E esse fruto não é para nós comermos, é para alimentar o outro. Mas o mestre também diz o seguinte: a árvore, para dar fruto, ela tem que ter raízes fortes na terra. E da sua coroa, ela tem que receber a luz do Pai. Então eu acho que isto é um apelo, antes de mais, antes de nós nos colocarmos ao serviço do outro, porque o amor transborda. O amor, a paz, a cura, ela tem que estar presente em nós. Nós, se queremos efetivamente trabalhar em nome dele, nós temos que ter raízes bem fortes na terra e, ao mesmo tempo, receber as energias do Pai. Ou seja, antes de servirmos, nós temos que tomar consciência de que temos que ser ponte. Ou seja, nós não podemos ter só raízes, mas também nós não podemos estar só ligados com a parte espiritual. Nós estamos na matéria, nós estamos a viver uma experiência humana com tudo aquilo a que nós temos direito. Né? Com todos os desafios, com dor, com tudo aquilo que nós viemos aqui a experienciar. Mas nós, efetivamente, para podermos ter esse fruto maduro, para que o outro se alimente, nós temos que primeiro que cuidar muito de nós. E quando nós falamos em cuidar e falamos em despertar, é um despertar, acima de tudo, interior. E passa por eu me acolher em tudo aquilo que eu sou e conforme eu estou. Porque eu nunca fui, nenhum de nós foi tão perfeito como neste aqui e neste agora. Nós somos, neste preciso momento, a nossa melhor versão. Então, nós acolhermos toda a nossa história, sem a rotularmos de boa ou de má, começamos a ver isto como uma experiência. Nós Sim. começamos a ver o outro como espelho, não como algoz ou como salvador. Os outros são sempre espelhos que vêm para refletir aquilo que eu tenho para trabalhar dentro de mim. Isso faz parte também do processo de despertar. A ausência de julgamento. Quando nós percebemos que todos nós estamos em fases diferentes de evolução. E se hoje nós temos uma consciência um bocadinho mesmo, que é quase nada, um bocadinho mais expandida, é porque nós já viemos cá, se calhar mais vezes, somos almas mais antigas, com mais experiência, e isso não faz de nós nem acima nem abaixo. Faz de nós, se calhar, experiências, consciências que andamos aqui já há muito tempo. Então, E já são, temos alguma sabedoria que foi a conquista da alma. Isso também faz parte do despertar. E, acima de tudo, pelo menos no meu caso, o meu despertar foi algo bastante violento e que impactou com muitas áreas da minha vida. Aliás, eu acho que nenhuma área da minha vida ficou de pé. Foi tudo absolutamente arruinado no espaço de um ano. Portanto, foi algo bem impactante, porque eu estava, como eu digo, o meu trono era construído em cima de um castelo de cartas, bem frágil, né? E era um trono que eu hoje percebo que não era o meu e não era aí que eu deveria estar sentada. Mas todo este processo, porque muitas vezes quando nós entramos no despertar da espiritualidade, no despertar da consciência, nós vamos para o outro oposto, ou seja, nós desenraizamos da terra, pelo menos comigo foi assim, houve um período que estava completamente desenraizada e só ligada mesmo à minha conexão espiritual e desenraizei-me. Então eu fui de um polo para o outro num curto espaço de tempo. Então também procurarmos este equilíbrio para podermos ser o tal fruto. Nós só podemos estar ao serviço quando somos ponte. E isso faz parte, efetivamente, nós olharmos para nós cuidarmos de nós e, acima de tudo, nós temos tolerância e perdão connosco. Porque se eu não me consigo perdoar, se eu não tolero as minhas falhas, como é que eu vou tolerar as diferenças do outro? Como é sim, que eu vou aceitar as falhas do outro se eu não aceito as minhas? Ou pior, eu não as vejo. Que tolerância que eu vou ter com o outro se eu não tenho tolerância comigo? Como é que eu sim. vou conhecer o outro se eu não me conheço a mim? Nós só conseguimos conhecer o outro na mesma profundidade a que nós nos conhecemos a nós próprios.
Então, despertar, para mim, é algo que envolve tantas áreas da nossa vida, porque é a nossa parte mental, que é muito importante, o nosso psicológico. Nós somos torturados pela nossa mente. Nós começarmos aos poucos a dissociar-nos da mente, do ego. Porque ego nós vamos ter aqui sempre, quando tivermos um corpo físico. Mas nós temos um ego que eu chamo de inferior, que é o ego que está repleto de medos, de feridas emocionais profundas, de traumas. E esse ego puxa-nos para baixo. E temos o nosso ego mais espiritualizado, que é quando nós expandimos consciência e começamos efetivamente a fazer esta viagem para dentro. E é esse ego que nós aos pouquinhos temos de começar a escutar. Porque também o processo de despertar, ele não é um processo de transformação. A transformação é uma consequência, o processo de despertar é um processo de revelação. É nós revelarmos a essência, ou seja, é precisamente o oposto. É de nós retirarmos camadas de ego. É de nós descobrirmos quem somos sem o corpo de dor. Quem é esta consciência que está a habitar este corpo? Quem sou eu sem os meus traumas, sem os meus medos, sem as caixas em que eu me coloquei? Quem é essa consciência que nada teme? Quem é? Então, é um caminho. Eu acho que nós vamos desencarnar ainda nesta existência sem ter muitas respostas, mas também ainda bem que não as temos. Porque não há nada pior que possa acontecer a um ser humano do que ter uma resposta. Porque a partir do momento em que a gente tem a resposta, a gente deixa de ir à procura. E quando nós deixamos de procurar, nós estagnamos. Quando nós achamos que temos as respostas certas, nós paramos. E o Sim, universo, a vida, é movimento. Essa é das poucas certezas que eu tenho na minha vida. Muito poucas. É de que o universo é movimento. É energia, é ação constante. Não é paragem. sim, Diz a Marta. sim.